Rádio ABM, o caminho seguro da informação. No ar, o Solo Notícias. Olá, boa tarde. Eu sou Carla Félix e está começando mais uma edição do jornal O Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM, uma emissora da rede Solo de Comunicação. Fique conosco e acompanhe as principais notícias do Brasil, do mundo e de sua região. E vale lembrar que o jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, aqui pela Rádio TV ABM. Boa tarde, eu sou André Lopes e você confere agora as principais notícias do dia. O Solo Notícias. Empregado que tinha de tomar banho na frente de colegas receberá indenização. Segundo o CESAB, aumento dos casos de Covid-19 na Bahia é reflexo da campanha eleitoral. Funcionário que teve jornada de trabalho reduzida terá direito a 13º integral. Em Teixeira, moradores reclamam de chafariz fechado após candidato perder as eleições. Teixeira de Freitas Portela perde em casa e fica sem chances de subir para a Série A. Tudo isso e muito mais em um minuto, aqui no programa O Solo Notícias. O Solo Notícias. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Com mais de 216 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos, o Brasil é um dos maiores criadores e produtores de carne e laticínios do mundo. Para manter seu rebanho saudável, o país realiza todos os anos a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Graças à responsabilidade dos pecuaristas e à fiscalização sanitária, o Brasil não tem um caso de aftosa há 14 anos. A segunda etapa da vacinação nacional é agora, no mês de novembro. Confira no site do MAPA, o Calendário Nacional de Vacinação 2020, e programe a imunização de seus bovinos e bubalinos até 2 anos de idade. O Brasil já tem o status de país livre da febre aftosa com vacinação desde 2018 e agora quer ampliar as suas zonas livres da doença sem a necessidade de vacinar os animais. Santa Catarina foi o primeiro estado a ter o reconhecimento internacional como zona livre de aftosa sem vacinação, o que lhe dá acesso a mercados exigentes e que pagam mais pela carne bovina. Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Acre e áreas do Mato Grosso e Amazonas já ganharam reconhecimento nacional como zonas livres de aftosa sem vacinação. Outros estados estão livres da doença, mas seus criadores ainda devem vacinar seus rebanhos. Participe dessa mobilização nacional contra a aftosa. Confira o calendário no site do MAPA e, em caso de dúvidas, procure o órgão de defesa sanitária animal do seu estado. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Fato ou fake? O câncer de próstata é mais comum entre pessoas mais velhas. Fato. A idade é um fator de risco importante. Os casos aumentam a partir dos 50 anos e a maior parte ocorre depois dos 65 anos. Mas não dá para vacilar. Se tiver pai ou irmão que teve a doença antes dos 60 anos, redobre os cuidados. Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. E 12h05 aqui em Teixeira de Freitas e nós seguimos com o Solo Notícias pela Rádio TV ABM. Fique aí e acompanhe muito mais informações. Justiça.
Empregado que tinha de tomar banho na frente de colegas receberá indenização. A reportagem é de Michele Chiapa. O auxiliar de produção da Globo Aves São Paulo Agrovícola de Três Rios, no Rio de Janeiro, contou à Justiça do Trabalho que tinha de ficar nu, na frente dos colegas, na hora da higienização e do banho. O empregado disse que não havia portas nos boxes dos chuveiros e ficava com cerca de 20 funcionários aguardando a vez para tomar banho. Além disso, afirmou que tanto o sabonete quanto a esponja eram de uso coletivo. No trecho da ação em que pediu danos morais, o auxiliar alegou que os colegas de trabalho faziam brincadeiras de mau gosto após o banho. Em defesa, a empresa argumentou que os banhos decorrem das normas de vigilância sanitária e que o empregado sabia, desde a admissão, que deveria se lavar antes de iniciar as atividades e que os vestiários eram coletivos. O Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, condenou a empresa a pagar indenização por dano moral de R$10 mil ao profissional. O TRT considerou reprovável a conduta da empresa. Para o Tribunal Regional, não é razoável imaginar que não existam outras maneiras de garantir condições de higiene necessárias à atividade da empregadora sem ter que causar constrangimento aos profissionais. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, observou que a seção 1 de dissídios individuais do TST, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência do tribunal, já decidiu que a circulação em trajes íntimos não configura lesão à intimidade, ressalvada a constatação da inexistência de portas nos boxes dos chuveiros, o que expõe a nudez dos empregados. Por unanimidade, a turma rejeitou o recurso da empresa contra a decisão do TRT. Assim, o empregado deve ser indenizado por dano moral. Do TST em Brasília, Michele Chiapa. Justiça. Consumidor cobrado por serviço que nunca recebeu será indenizado. A reportagem é de Daiane Garcês. Os dois foram denunciados por homicídio culposo, posse ilegal de arma de fogo, entrega de arma de fogo a um menor de idade, fraude processual e corrupção de menores. Quem recebeu a denúncia foi a juíza da 8ª Vara Criminal de Cuiabá. Eles vão ter 10 dias para responder à acusação. Assim que receberem a visita do oficial de justiça, devem dizer a esse profissional se possuem ou pretendem constituir um advogado, ou se desejam ser assistidos por um defensor público para fazer a defesa. A adolescente Isabelle Ramos morreu no dia 12 de julho deste ano. O fato ocorreu por volta das 10 horas da noite na casa dos denunciados. Isabelle foi atingida pelo disparo feito pela filha do casal, que também tem menos de 18 anos de idade. Rádio Justiça. De Brasília, Daiane Garcês. Justiça. Justiça do Trabalho absolve contratante de indenizar autônomo que foi vítima de explosão ao instalar tubulação de gás em residência. Confira na reportagem de Fábio Ruas. A culpa é exclusiva do empregado. Vítima de acidente de trabalho exclui a responsabilidade do empregador. Com isso, não há obrigação de indenizar. Esse foi o entendimento do relator desembargador Milton Vasques, que negou o recurso de um trabalhador autônomo e manteve sentença que absolveu o homem que o contratou. Assim, não há dever de indenização por danos de acidente de trabalho. A 3ª turma do TRT Mineiro, em decisão unânime, entendeu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do trabalhador, já que ele não tomou os cuidados necessários para a instalação de tubulação de gás na cozinha de um apartamento. Rádio Justiça. De Brasília, Fábio Ruas. O Solo Notícias. Regional. Continuidade da transformação digital em serviços está na agenda do Detran Bahia para 2021. A reportagem é de Anderson Oliveira.
Depois da carteira de habilitação e do licenciamento na versão digital, o certificado de registro de veículo, o antigo DUT e a transferência de propriedade terão também formato eletrônico. As novidades estão previstas para 2021, ainda sem data definida, e integram a agenda do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. O órgão discutiu os temas nesta quarta-feira em Brasília, durante o 68º Encontro Nacional dos DETRANs. Os departamentos pretendem implantar nos estados o Registro Nacional de Veículos em Estoque, que está em fase de teste. O sistema foi desenvolvido pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, e simplifica a transferência de propriedade do automóvel, que poderá ser feita eletronicamente pelos revendedores com mais segurança e baixo custo. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. Estado fará verão responsável para conter a disseminação da Covid-19. E o governo da Bahia tomará uma série de medidas junto aos setores do turismo e do entretenimento para que o período em que o estado recebe mais visitantes e realiza mais eventos ocorra de forma segura, respeitando todas as medidas de controle da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, a Secretaria da Saúde do Estado irá se reunir com a Secretaria do Turismo e a Superintendência de Fomento ao Turismo para formatar um projeto que está sendo chamado de Verão Responsável. Confira detalhes na sonora do secretário. Nos preocupa o que vai acontecer no mês de dezembro. Nessas festas que estão sendo anunciadas aí, nós temos notícias de réveillons sendo vendidos, centenas e até milhares de ingressos. Eu advirto aos organizadores e a quem está comprando que há um grande risco de isso não ocorrer. Da mesma forma, temos que programar o verão, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, e para isso nós vamos fazer uma reunião dentro do governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, Bahia Tursa. Nós estaremos nos reunindo para poder alinhar internamente um projeto que nós vamos chamar de Verão Responsável e, na sequência, trabalhar junto com as entidades que organizam o turismo, tanto o Convention Bureau quanto associações de restaurantes e hotéis, dentro de um plano de enfrentamento da Covid nesse nosso primeiro verão, porque no ano passado, esse ano, agora de 2020, a Covid chegou, o verão já tinha se despedido, e agora nós vamos estar começando o verão, vai ser uma experiência nova para a Bahia. Regional. Segundo o CESAB, aumento dos casos de Covid-19 na Bahia é reflexo da campanha eleitoral. E a taxa de ocupação de leitos exclusivos para pacientes com novo coronavírus no SUS está em 47% na Bahia. Em Salvador, de acordo com a CESAB, a ocupação é de 54%. Os leitos de UTI adulto estão com 51% de ocupação e os de UTI pediátrica com 44%. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, o aumento do número de casos no estado é reflexo das aglomerações causadas pelas atividades de campanhas políticas. Ele chama a atenção para o risco de contaminação nas confraternizações de fim de ano e alerta que ainda existe um número elevado de casos novos e de pessoas sendo internadas pela doença em todos os dias. Confira a fala do secretário. Nós estamos vendo o reflexo do que nós enfrentamos ao longo dos últimos 60 dias durante a campanha eleitoral, descontrole que aconteceu no interior, por mais que medidas fossem adotadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, elas não surtiram efeito e nós tivemos uma campanha com muitas pessoas nas ruas, aglomerações, nós vimos isso, mas não foi apenas isso. Está sendo as festas, as baladas, os encontros familiares, o reencontro de amigos. Eu
chamo a atenção para isso que nós vamos enfrentar a partir de dezembro, que são as confraternizações de fim de ano. No ano passado, nós não tivemos a pandemia em dezembro. Nós vamos enfrentar agora o nosso primeiro Natal, nosso primeiro final de ano, em plena pandemia. A pandemia não acabou, nós continuamos com taxas de ocupação hospitalar elevadas, nós continuamos com um número de pessoas internadas aí próximo de 500, sem cair, e nós continuamos com um número de casos novos todos os dias muito elevado. O Solo Notícias. Saúde. Técnicos da Anvisa vão realizar inspeções nas instalações de 2 fábricas de vacinas contra a Covid-19 na China. A reportagem é de Dilson Santa Fé. Técnicos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vão realizar inspeções nas instalações de 2 fábricas de vacinas contra a Covid-19 na China. Uma delas é a Sinovac, que está desenvolvendo a vacina Coronavac, em Pequim. E a outra é a AstraZeneca, na cidade de Wuxi. O objetivo da ida de inspetores à China é verificar se as empresas atendem às normas e aos parâmetros técnicos utilizados pela agência. O titular da Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Ronaldo Ponciano, explicou que o trabalho é estritamente técnico e realizado por servidores capacitados da Anvisa. A gerência é responsável pela emissão do documento obrigatório para o processo de registro de vacinas e as inspeções para a verificação da linha de produção dos produtos são realizadas a pedido das empresas interessadas na regularização. O Brasil será o primeiro país a realizar a inspeção sanitária nas plantas de produção específicas das vacinas contra a Covid-19. O trabalho será executado por 5 experientes inspetores da Anvisa, que já estão na China cumprindo quarentena antes de iniciar as inspeções, que vão ocorrer entre os dias 30 de novembro a 4 de dezembro e entre 7 e 11 de dezembro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. O Solo Notícias. Saúde. Anvisa atualiza lista de substâncias autorizadas nos suplementos e vitaminas. A reportagem é de Márcia Fernandes. Um reforço para ganhar massa magra, conseguir mais energia e repor vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo. Os suplementos alimentares estão no dia a dia de muitos brasileiros e são formas importantes de garantir nutrientes que nem sempre estão presentes no nosso corpo. Eles funcionam como um complemento à alimentação, como explica o nutricionista Vitor Guerra. A suplementação, ela é muito importante na nossa dieta, porque é muito difícil, só com alimentos, você conseguir todos os nutrientes que você precisa para viver, para ter saúde. Então, é recomendado desde a gravidez até a vida adulta. Por exemplo, é muito comum uma grávida tomar suplemento de ácido fólico para ela evitar alguns problemas na gestação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atualizou este mês a lista de novas substâncias autorizadas nos suplementos e dosagens mínima e máxima. Thalita Anthony é gerente geral de alimentos da Anvisa. Ela explica a novidade e conta que no portal da Anvisa é possível acessar os detalhes sobre cada substância dos suplementos. Lá você vai encontrar quais são os limites mínimos e máximos que cada um dos compostos podem ser utilizados. É importante que esses limites sejam obedecidos pelo fabricante. Os limites mínimos, eles são importantes porque fornecem uma quantidade mínima para o consumidor e o limite máximo é o limite de segurança. Pode ser consumido até aquele nível sem trazer nenhuma preocupação à saúde dos consumidores. Antes de recorrer às pílulas, barrinhas e shakes, fique atento ao rótulo. Ele deve conter recomendação de uso com quantidade e frequência diárias, restrição de uso, tabela nutricional, lista de ingredientes e declaração da presença de glúten, lactose ou substâncias que podem causar alergia. O nutricionista Vitor Guerra recomenda atenção à fórmula. Tem que ter o cuidado de saber o que ela está tomando e para que ela está tomando. É fundamental que tragam no seu rótulo todas as informações que
que o consumidor precisa. Se tem cafeína, porque se é uma pessoa que já tem insônia e tomar, isso pode agravar a insônia dessa pessoa. Então é fundamental que tenha uma sugestão de uso, dizendo qual o melhor horário que a pessoa tem que tomar e qual a quantidade. Além de ler com atenção os rótulos, é importante também procurar um nutricionista ou um médico para saber qual é o melhor produto para cada pessoa. Cuidado que o enfermeiro Lucas França mantém antes de tomar algum complemento. Pessoas leigas compram e simplesmente tomam comprimidos e não sabem o efeito daquilo no seu organismo. Simplesmente tomam porque ouvem falar, porque amigos indicam, mas é sim importante que procure saber, que procure se consultar, para que a gente não tome sem necessidade, simplesmente sobrecarregando o nosso organismo, sobrecarregando o nosso rim, o nosso fígado, que é o mais importante. Segundo a Anvisa, atualmente já existem mais de 400 compostos que podem servir como ingredientes para suplementos alimentares. A lista pode ser acessada no endereço gov.br/Anvisa, clicando em suplementos alimentares. Reportagem Márcia Fernandes. O Solo Notícias. 12h20 aqui em Teixeira de Freitas. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Não saia daí. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Olá, ouvinte! Muito se fala sobre o novo coronavírus, mas você sabe como este vírus afeta a nossa saúde? O novo coronavírus pode afetar diversas partes do nosso corpo, causando problemas cardíacos, renais e intestinais. Porém, o mais comum é o ataque aos pulmões, causando problemas respiratórios. É importante destacar que o vírus afeta a saúde de pessoas de todas as idades, inclusive crianças e jovens. Mas são as pessoas maiores de 60 anos as que apresentam maior risco de contaminação. Por isso, continue cuidando da saúde de sua família e daqueles que trabalham em sua propriedade. Use máscara, mantenha a distância necessária e lave sempre as suas mãos com água e sabão ou higienize com álcool em gel. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Fato ou fake? O câncer de próstata é mais comum entre pessoas mais velhas. Fato. A idade é um fator de risco importante. Os casos aumentam a partir dos 50 anos e a maior parte ocorre depois dos 65 anos. Mas não dá para vacilar. Se tiver pai ou irmão que teve a doença antes dos 60 anos, redobre os cuidados. Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. 12h22 e nós estamos de volta aqui no Solo Notícias pela Rádio TV ABM, trazendo as melhores informações para você, ouvinte. Muito obrigado por sua audiência. O Solo Notícias. Agora vem justiça, né? Justiça. Funcionário que teve jornada de trabalho reduzida terá direito a 13º integral. E o funcionário que teve a jornada de trabalho reduzida em virtude da pandemia do novo coronavírus ainda terá direito a receber o 13º integralmente, conforme decisão. E o funcionário que teve a jornada de trabalho reduzida em virtude da pandemia do novo coronavírus ainda terá direito a receber o 13º salário integralmente, conforme uma decisão divulgada em uma nota técnica do governo federal. O cálculo do benefício, de acordo com o documento, precisa ser baseado na remuneração integral de dezembro, sem levar em consideração as reduções temporárias de jornada e salário.
Mesmo que em dezembro o funcionário ainda esteja recebendo uma remuneração mais baixa por causa da redução da jornada, a regra irá valer. E caso o trabalhador tenha tido o contrato suspenso, esse período não será contado no cálculo do 13º salário, a não ser que ele tenha trabalhado por mais de 15 dias naquele mês. Conforme a Secretaria do Trabalho, a decisão é o meio adequado para orientar a fiscalização do trabalho e o público em geral, dado o entendimento de que há substrato jurídico suficiente na legislação para esclarecimento do tema. O Solo Notícias. Extremo Sul. Em Teixeira, moradores reclamam de chafariz fechado após candidato perder as eleições. E um assunto polêmico tem dividido opiniões nas redes sociais, grupos de WhatsApp e esquinas de Teixeira de Freitas desde o início desta semana. Moradores do bairro Tancredo Neves relatam indignação com o fechamento de um chafariz por parte do seu mantenedor, que foi candidato a vereador nessas eleições, mas não se elegeu. Localizado em propriedade privada, o chafariz, que atende milhares de pessoas de diversos bairros, é mantido com recursos do comerciante Alex Zé da Mata, filho do ex-vereador Zé da Mata. Conforme áudios que vazaram e viralizaram, a decisão de fechar o equipamento teria sido após considerar que houve ingratidão por parte da comunidade. Circula ainda que Alex teria desativado o ponto e indicado que o vereador eleito no bairro assumisse a suposta promessa de abrir novos poços. E o jornal Solo procurou Alex Zé da Mata a fim de confirmar as versões e entender melhor toda a história. Alex conta que o chafariz foi instalado pelo seu pai em 2010 devido à carência de água no bairro, tendo separado um lote e nele perfurado o poço. O chafariz então foi liberado à população com 6 torneiras. De 2016 para cá, Alex diz que pensou em procurar parceria para ajudar com as despesas de energia elétrica e vigilante, mas teria encontrado apenas oportunistas, como ele definiu. Como tinha pretensão política, optou por ele mesmo custear o chafariz há 4 anos. Atualmente, tem 4 contas de energias vencidas, com valores de aproximados R$300 cada, e ainda resta uma dívida de R$800 com o vigilante. Alex expôs que fechou o chafariz para equilibrar suas contas após o investimento na campanha e negou que teria sido motivado por qualquer retaliação. Ele colocou uma torneira do lado de fora na manhã de quarta-feira, dia 18 de novembro, para que as pessoas não fiquem sem água e também para que ele consiga diminuir suas despesas. Durante a tarde, foi informado que teve o portão arrombado e a Coelba cortou a eletricidade do ponto. Segundo Alex, mais 2 torneiras serão providenciadas para a população do lado de fora do chafariz ainda esta semana. E você, ouvinte que nos acompanha e quer saber a opinião jurídica sobre este assunto, acesse o site www.osolo.com.br e leia a matéria completa. O Solo Notícias. Agora, Carla, traz para nós a previsão do tempo. Previsão do tempo. André, ouvinte que nos acompanha, nesta quinta-feira, dia 19, para Teixeira de Freitas, são esperadas pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Quanto à temperatura, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Esporte. E agora o nosso colega Ronildo Gonçalves vai trazer para nós as informações sobre o mundo do esporte. Vai lá, Ronildo. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, André. Vocês que nos acompanham pela Rádio TV ABM, não deu para o Portela. O Portela, nosso querido Portela, não conseguiu vencer o jogo de ontem. Em Teixeira de Freitas, o Portela perde em casa e fica sem chances de subir a Série A do Baiano. Após a 4ª rodada da Série B do Campeonato Baiano 2020, a equipe do Portela está matematicamente sem chances de conseguir a classificação para a primeira divisão da competição do estadual. Jogando em casa, no estádio Tomatão, em Teixeira de Freitas, o time perdeu pelo placar de 3-0 para o Colo-Colo.
Sem pontuar nem marcar gols até então, resta apenas mais um jogo para a equipe do Extremo Sul, que será contra o Unirb de Alagoinhas, que está invicto. O jogo vai ser no domingo, dia 22 de novembro. A final será realizada entre os 2 primeiros colocados da fase de classificação, disputando o título de acesso à Série A. Vale lembrar que o Portela perdeu as 2 primeiras partidas por WO, que é quando o time fica impossibilitado de comparecer ao jogo e o time adversário é declarado o vencedor. Na terceira rodada, o Portela jogou fora de casa contra o time do Barcelona e terminou derrotado também por 3-0. O jogo de ontem, jogando em casa, o Portela foi derrotado pelo Colo-Colo por 3-0. Com esse resultado, o nosso querido Portela amarga a última colocação na tabela e a lanterna do campeonato, sem chances matemáticas de conseguir o tão sonhado acesso à Série A do Baiano 2021. O Solo Notícias. 12 horas e 30 minutos aqui em Teixeira. Quero agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou até agora aqui no jornal O Solo Notícias pela Rádio TV ABM. Muito obrigado. E também deixar o convite que esteja amanhã novamente às 12 horas em ponto, recebendo as melhores informações. Boa tarde. Boa tarde. O Solo Notícias.